Eu queria fazer uma para o comandante Farinas. Eu não sei se ele teve acesso a dados militares, né? A maior incógnita em uma guerra são as baixas. Não é só de pessoas civis, né? Eu sei que na Ucrânia, entre 160 e 200 mil soldados civis, não tenho a menor ideia. Mas se ele tem algum dado sobre a baixa na infraestrutura militar, né? Centros de comando, aeródromos, aviões. Eu tenho números muito redondos por alto. Eu não sei se o comandante teria algum dado mais, assim, uma espécie de um balanço militar da guerra, né? Porque a Ucrânia hoje é um zumbi, né? Um zumbi. A Ucrânia, eu não sou militar como comandante, mas a Ucrânia, o exército ucraniano perdeu a capacidade operacional de lutar. A aparência de que está lutando e resistindo é dado pela propaganda ocidental, né? Ou estou enganado, né? Queria ouvir muito o comandante Farinas sobre isso. Está fechado. Rogério, eu coloquei aquela animação aqui. Você quer passar ela? Vou colocar. Só você subir, ela tá com áudio, com tudo aí. A Organização para o Tratado do Atlântico Norte é criada no ano de 1949. Sua contraparte, o Pacto de Varsóvia, só seria criado em 1955. Em 1952, a OTAN recebe o reforço da Turquia. Em 1955, é a vez da Alemanha Ocidental ser incorporada à OTAN. Em 1982, adere a Espanha com suas estratégicas bases no Atlântico. Em 1990, é a vez da Alemanha Oriental. Em 1999 começa a expansão para leste, com a adesão de Polônia, Hungria e República Tcheca. Em 2004 é a vez de Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Albânia e Croácia aderem no ano de 2009. Em 2017, a vez de Montenegro e em 2020, a Macedônia do Norte. Em 2021, Bósnia e Herzegovina, Geórgia e Ucrânia se tornam membros aspirantes. Que coisa, hein? Puxa. Culpa do seu Gorbachev, que não pediu por escrito, né? Mas olha só, respondendo à pergunta do professor, ou pelo menos tentando, professor, é o seguinte: o Zelensky, ele colocou uma pedra sobre as baixas ucranianas. Tem um decreto que você não pode divulgar as baixas. E é engraçado o seguinte: eu fiz até um vídeo falando disso. A gente fazia uma pesquisa de baixas. Quando você pede lá quantidade de baixas do exército ucraniano, o algoritmo do Google te joga para baixas do exército russo. A estimativa que eu mais confio é uma que saiu recentemente, atribuída ao Serviço de Inteligência de Israel. A gente não tem como comprovar, porque o Serviço de Inteligência de Israel não vai dar recibo, né? Não vai dar nota fiscal desse levantamento aí. Mas eles colocam em 157 mil baixas ucranianas, aí umas 40 mil baixas russas. A Ursula von der Leyen, ela falou, ela teve um sincericídio num discurso, ela admitiu 100 mil baixas ucranianas. Quer dizer, o nosso piso são 100 mil baixas. A gente sabe que pelo menos 100 mil soldados os ucranianos perderam. A minha opinião, e eu não tenho como comprovar ela, é uma opinião, é um cálculo holístico ultimado em tendência esotérica, né? Um chute. É o seguinte: dado o fato de que a Rússia está usando uma estratégia de atrito, em que ela poupa suas tropas, faz uso massivo de artilharia e foguetes para depois avançar, eu acredito que o número de baixas ucranianos é infinitamente maior que o dos russos. E as fotos em satélite mostram uma devastação total no território, comparáveis a Verdun na Primeira Guerra Mundial. Então, eu acredito que as baixas ucranianas sejam bastante expressivas e maiores que as russas. Mas, o senhor perguntou da infraestrutura, vamos lá. A OTAN, ela está dando a melhor infraestrutura que ela pode para a Ucrânia. Essa é a realidade. O pessoal fala muito nas armas, né? Cruzeiros, lançadores de foguetes, etc. Mas o grande trunfo da OTAN para a Ucrânia são as informações de satélites, levantamentos de inteligência, capacidade de comunicação e por aí vai. Por quê? Essas informações, elas permitem aos comandantes ter uma consciência situacional
muito ampla e aprofundada do campo de batalha. Então, eu acho que esse é o maior trunfo da Ucrânia. Por mais que a Rússia tenha conseguido destruir instalações da Ucrânia, eu acredito que nos primeiros meses a Rússia fez uma devastação muito grande nos centros de comando ucranianos, a OTAN ela foi bem sucedida na reposição disso. Eu penso o seguinte também, eu vou na linha do que o senhor falou, o exército ucraniano hoje é um exército zumbi. Eu dei uma entrevista algum tempo atrás, aí logo que caiu Mariupol, eu falei, olha, o exército ucraniano, ele foi estraçalhado, que tem aí um novo exército que eles reconstruíram, aquele exército que lutou entre 2014 e 2022, ele foi destruído, aí se reconstruiu com tropas treinadas na Alemanha, no Reino Unido, Polônia, etc., mais equipamento, limparam tudo que tinha nos estoques, a Europa hoje praticamente não tem exército, então eles reconstruíram. Agora, eu acho o seguinte, né, eu acho que os níveis de devastação, de intensidade dos combates dessa guerra são tão gigantescos que nenhum exército europeu, seja o alemão, o francês, italiano ou britânico, só para citar os maiores, né, suportaria a quantidade de baixas que os ucranianos vêm suportando. Eu acho que a Ucrânia ela está pagando um preço em sangue altíssimo. Eu acho que esse exército já foi estraçalhado uma ou duas vezes e eu acredito que no futuro nós vamos ter uma surpresa muito grande sobre a quantidade de voluntários estrangeiros que está lutando e morrendo na Ucrânia, porque eu acredito que é muita gente, principalmente poloneses. Se fala muito em voluntários poloneses nessa campanha. Comandante, eu tenho uma notícia que acaba de chegar, o Zé Reinaldo nos encaminhou aqui no grupo, não é? Uma notícia que acaba de chegar. A Ucrânia pediu na ONU homenagem às vítimas da agressão. E o Brasil ficou sentado. O Brasil recusou um minuto de silêncio pela Ucrânia. Num gesto que chamou a atenção da comunidade internacional, diz a nota, e de diplomatas, o governo brasileiro não atendeu a um pedido da Ucrânia para que as delegações das Nações Unidas se levantassem para respeitar um minuto de silêncio em homenagem, abre aspas, às vítimas da agressão, fecha aspas, russa. O fato ocorreu no último dia 24, quando o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para tratar da guerra na Ucrânia e marcar a data de 1 ano do início dos ataques russos contra o território ucraniano. Esta reunião, ela ocorreu a posteriori, no que diz respeito àquela votação tão polêmica da diplomacia brasileira, que acabou sendo uma votação diferente, que destoou da votação